Olá, sejam bem-vindos ao ICETRAN em Foco. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Você sabe o que é a ANTT e qual a sua função? É um órgão governamental que regulamenta as prestações de serviços de transportes terrestres e as atividades referentes à exploração de ferrovias e rodovias federais. A Agência Nacional de Transportes Terrestres foi fundada no ano de 2001 e absorveu as responsabilidades relacionadas às concessões de rodovias federais realizadas pelo extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o DNR, e ao processo de desestatização das malhas da Rede Ferroviária Federal S.A., que também foi desativada. Criada pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, a Agência Nacional de Transportes Terrestres é uma autarquia sob regime especial, que tem sede e foro no Distrito Federal e está presente em todo o território nacional por meio das unidades regionais e postos de fiscalização. Tem por finalidade regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de transportes exercidas por terceiros, visando garantir a movimentação de pessoas e bens, harmonizar os interesses dos usuários com os das empresas concessionárias, permissionárias, autorizadas e arrendatárias e de entidades delegadas, preservado o interesse público. Também arbitrar conflitos de interesse e impedir situações que configurem competição imperfeita ou infração contra a ordem econômica. E o que a agência fiscaliza? A ANTT fiscaliza o transporte ferroviário de cargas e passageiros do Sistema Nacional de Viação, o transporte rodoviário de cargas e passageiros interestadual e internacional e o arrendamento dos ativos operacionais, o transporte de cargas perigosas e especiais em ferrovias e rodovias e o transporte multimodal, aquele que utiliza mais de um tipo de veículo para fazer a mercadoria chegar ao destino correto. E quais os objetivos da ANTT? Os objetivos da instituição são de supervisionar ou regular as atividades e prestações de serviços para que passageiros e cargas estejam em segurança, bem como implementar as políticas estipuladas pelo Ministério dos Transportes e pelo CONIT, preservando o direito de todos para que não haja conflito de interesses, competição imperfeita ou infração de ordem econômica no setor de transporte. Os valores das multas da ANTT são bastante altos, variando entre R$ 550 a R$ 10.500. Quando há fiscalização nas rodovias, por exemplo, o caminhoneiro deve apresentar, além do vale pedágio e pagamento da estadia por parte da empresa que o contratou, os documentos relacionados à carga que está sendo transportada. Os fiscais são responsáveis por verificar se tudo está conforme determina a ANTT, inclusive o valor pago ao caminhoneiro pelo serviço. Caso exista alguma irregularidade, tanto a empresa quanto o condutor do veículo de carga são multados. A ANTT aplica penalidades com uma multa tanto para ônibus de viagem quanto para caminhões de frete. Então, basicamente, ela tem como finalidade regular, supervisionar e fiscalizar os serviços prestados pelos transportes de carga e de passageiros. Da mesma forma, a ANTT pode autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas. Confira agora algumas infrações que são objeto de autuações e penalidades por parte da ANTT e que estão sujeitas a multa, suspensão ou cancelamento do registro de transportador. Evadir, obstruir ou, de qualquer forma,
dificultar a fiscalização, independente se o transportador estiver inscrito ou não no RNTRC, Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga. Contratar o transporte rodoviário de cargas de transportador sem inscrição no RNTRC ou com a inscrição vencida, suspensa ou cancelada. Embarcador ou destinatário deixar de emitir documento comprobatório de horário de chegada e saída do transportador, das dependências da origem ou do destino da carga, ou apresentar informação em desacordo. Embarcador ou destinatário emitir documento comprobatório do horário de chegada e saída do transportador nas dependências da origem ou do destino da carga em desacordo com o estabelecido. Deixar de atualizar informações cadastrais. Apresentar informação falsa para inscrição no RNTRC. Impedir, obstruir ou, de qualquer forma, dificultar o acesso às dependências, às informações e aos documentos solicitados pela fiscalização. Mantiver veículo automotor de carga ou implemento rodoviário cadastrado no RNTRC com identificação visual falsa ou adulterada. Mantiver veículo automotor de carga cadastrado no RNTRC sem o dispositivo de identificação eletrônica ou em desacordo com o regulamentado. Mantiver veículo automotor de carga cadastrado no RNTRC com dispositivo de identificação eletrônica de outro veículo automotor. Mantiver veículo automotor de carga cadastrado no RNTRC com o dispositivo de identificação eletrônica fraudado, violado ou adulterado. Mantiver veículo automotor de carga cadastrado no RNTRC com qualquer dispositivo que impeça a correta leitura do sinal gerado pelo dispositivo de identificação eletrônica. Efetuar transporte rodoviário de carga por conta de terceiro e mediante remuneração em veículo categoria particular, independente se o transportador estiver ou não inscrito no RNTRC. Efetuar transporte rodoviário de carga por conta de terceiro e mediante remuneração sem portar o documento obrigatório ou não apresentar a nota fiscal. Efetuar transporte rodoviário de carga por conta de terceiro e mediante remuneração sem indicar o número da apólice do seguro contra perdas ou danos causados à carga, acompanhada de identificação da seguradora na documentação que acoberta a operação de transporte. Efetuar transporte rodoviário de carga por conta de terceiro e mediante remuneração em veículo automotor de carga ou implemento rodoviário não cadastrado na frota do transportador rodoviário remunerado de cargas inscrito no RNTRC. Efetuar transporte rodoviário de carga por conta de terceiro e mediante remuneração com RNTRC suspenso ou vencido. Efetuar transporte rodoviário de carga por conta de terceiro e mediante remuneração sem estar inscrito no RNTRC. Efetuar transporte rodoviário de carga por conta de terceiro e mediante remuneração sem contratar seguro contra perdas ou danos causados à carga ou empreender viagem com apólice em situação irregular. Efetuar transporte rodoviário de carga por conta de terceiro e mediante remuneração com RNTRC cancelado. Efetuar transporte rodoviário de carga por conta de terceiro e mediante remuneração para fins de consecução de atividade tipificada como crime. Assim, os condutores, embarcadores, transportadores ou contratantes devem estar atentos para cumprir as normas referentes ao transporte de cargas e de passageiros, para realizarem o transporte com segurança e não passarem por apuros durante as fiscalizações da ANTT. Como vocês podem ver, a minha camiseta tem uma placa de sinalização de trânsito. Esta é uma placa de advertência, denominada A4A, que significa
curva acentuada em S, à esquerda. A placa A4A adverte o condutor do veículo da existência adiante de duas curvas acentuadas horizontais sucessivas, formando S. Deve ser utilizada sempre que existir adiante duas curvas acentuadas sucessivas formando S, que possam comprometer a segurança do trânsito. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.